As Escrituras são palavras inspiradas dadas por revelação para nos ensinar a verdade de Deus. Elas nos mostram o caminho para a segurança como um farol em águas perigosas, e se ouvirmos e nos agarrarmos à palavra de Deus, Satanás não terá poder para nos cegar e nos levar à destruição. No livro de Elamã, os nefitas não estavam dispostos a ouvir e se apegar a Deus, e caíram e perderam as bênçãos de Deus por causa de sua desobediência. Na semana passada, aprendemos sobre esse padrão conhecido como ciclo do orgulho, que acabou levando à destruição dos nefitas. Nefe e Leí foram missionários entre os lamanitas e ajudaram muitos deles a se arrependerem e serem batizados. Devido à sua firme fé, eles logo se tornaram mais justos do que os nefitas. Os lamanitas convertidos que deram ouvidos à palavra de Deus reconheceram seu dever e tentaram ajudar os nefitas pregando com grande poder e autoridade e exortando-os à fé, ao arrependimento e à humildade. Eles haviam estado ociosos, sedentos de sangue e rebeldes por tanto tempo, mas agora deram ouvidos e se mantiveram firmes na palavra de Deus. Eles devolveram as terras aos nefitas e ambas as sociedades tiveram um comércio aberto e ficaram muito ricas com ouro, prata e todos os tipos de metais preciosos. Depois que os nefitas se tornaram prósperos, eles se esqueceram tragicamente de Deus, buscaram riquezas e outras coisas mundanas e se tornaram endurecidos, impenitentes e extremamente iníquos. Eles rejeitaram a palavra de Deus e toda a pregação e profecia de seus irmãos lamanitas e entraram no ciclo do orgulho e da maldade para serem elevados acima dos outros. Eles seguiram as combinações secretas que Satanás plantou nos corações dos ladrões de Gadianton e começaram a cometer assassinatos secretos, roubar e saquear para obter lucro. O Espírito do Senhor começou a se afastar dos nefitas por causa da iniquidade e dureza de seu coração. Em contraste, o Senhor derramou seu Espírito sobre os lamanitas porque eles estavam muito dispostos a acreditar em suas palavras. Eles cresceram no conhecimento de Deus e andaram na verdade e na retidão. Em Elamã 7, os ladrões nefitas de Gadianton começaram a ocupar as cadeiras de juiz, deixando de lado os mandamentos de Deus, e não estavam fazendo justiça aos filhos de Deus. Existem alguns paralelos claros entre o que aconteceu em sua sociedade, no governo, e o que está acontecendo em nossos dias. As pessoas deixam o culpado sem punição por causa de suas riquezas e roubam, cometem adultério e matam sem penalidade. Os nefitas continuaram em sua iniquidade e o Senhor enviou Nefe, filho de Elamã, para chamá-los ao arrependimento. Depois que ele e seus ensinamentos foram rejeitados pelo povo e ele viu sua maldade, seu coração estava cheio de tristeza e ele estava muito desanimado com o que estava acontecendo em sua sociedade. Em Elamã 7, 7-9, ele desejou uma realidade diferente e nostalgicamente olhou para o passado em busca de consolo, talvez se esquecendo do quão difícil foi para seu homônimo Nefe no início do livro de Mórmon com seus próprios irmãos Lamã e Lemuel. Como Nefe, às vezes também idolatramos o passado, mas cada um tem seus próprios desafios. Lembre-se de quando o Frodo do filme Senhor dos Anéis lamentou seus desafios com a vida e disse: "Eu gostaria que isso não tivesse acontecido na minha época." Gandalf, o mago, disse a ele: "Eu também, como todos os que vivem nesses tempos. Tudo o que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado." Nefe subiu em sua torre no jardim e abriu sua alma a Deus por causa dos nefitas iníquos. A torre ficava perto de uma estrada que levava a um mercado em Zaraenla, e um grupo de pessoas se reuniu para ouvir esse homem que parecia tão triste, e eles estavam curiosos para saber por que ele chorava tanto pela maldade do povo. Nefe viu que havia uma multidão ao seu redor e, como profeta, usou essa oportunidade para ensinar-lhes a palavra de Deus e se arrepender.
Ele usou uma linguagem muito forte sobre como eles deram ao diabo um grande domínio e poder sobre seus corações, para lançar suas almas na miséria eterna e sem fim. A palavra lançar significa projetar fora de controle, que é uma descrição muito boa do que o pecado faz conosco enquanto corremos freneticamente em busca da nossa próxima meta. Nefe disse-lhes que, se não se arrependessem, seus inimigos tomariam suas casas e seu país e os destruiriam. Ele se perguntou como eles poderiam ter escolhido se afastar de Deus e esquecê-lo, e como ele os abençoou e ajudou. Ele lhes disse que uma das razões era porque desejavam obter ouro e prata, ser louvados pelos homens e estarem colocando seus corações nas riquezas e nas coisas vãs deste mundo. Nefe disse-lhes que haviam se esquecido do bom pastor e que sua única esperança e salvação estava em Cristo. O povo ficou com raiva dele e não se arrependeu. Eles não podiam ver seus próprios problemas e pensaram que estava tudo bem. Lemos sobre o poder profético de Nefe em Elamã 8 e 9. Ele disse ao povo que o juiz supremo Cesorã havia sido assassinado e identificou o assassino. 5 homens foram verificar a história de Nefe e, quando chegaram, ficaram chocados ao descobrir que tinha acontecido exatamente como ele profetizou, e eles desmaiaram. Outros vieram e encontraram o juiz supremo morto e pensaram que os 5 desmaiados eram culpados e colocaram-nos na prisão. A notícia chegou a Nefe e aos que o observavam, e eles se perguntaram se Nefe teria participado desse crime. Nefe disse-lhes que fossem ao irmão de Cesorã, Seantum, e perguntassem se Nefe conspirou com ele nesse assassinato. Ele disse que Seantum iria negar, mas quando encontrassem sangue em sua capa, ele confessaria o assassinato de seu irmão. Tudo aconteceu exatamente como Nefe disse que aconteceria, e o povo acreditou e o libertou. As ações e profecias de Nefe tiveram efeitos diferentes nas pessoas. Alguns pensaram que ele era um deus e outros discordaram, discutiram e, por fim, todos foram embora e Nefe ficou sozinho. E também foi para sua casa. Enquanto caminhava, ele ponderava as coisas que o Senhor lhe mostrava. Ele ficou muito desanimado com a iniquidade dessas pessoas que haviam se esquecido do Senhor, e uma voz disse-lhe: Bendito és tu, Nefe, pelas coisas que fizeste. O Senhor disse que declarou sua palavra com indiferença. Este é o único lugar nas Escrituras em que encontramos essa palavra. E procurou fazer sua vontade e guardar seus mandamentos. O Senhor o chamou pelo nome, dizendo: Eis que tu és Nefe, e eu sou Deus. Ele deu a Nefe um poder selador muito especial de que tudo o que ele pedisse seria concedido. Nefe provou sua fé e obediência, e o Senhor sabia que ele usaria esse poder apenas para a retidão. O Senhor sabia que poderia confiar a Nefe em qualquer coisa e que sua vontade estava em perfeito alinhamento com a do Senhor. O povo não deu ouvidos a Nefe e tentou jogá-lo na prisão, mas o Senhor o tirou deles pelo Espírito. Uma guerra civil começou em todo o país e Nefe exerceu seu dom do Senhor e orou por uma fome, na esperança de que a falta de comida e a fome humilhassem os nefitas o suficiente para se arrependerem e voltarem-se para Deus. A chuva parou, o solo secou e não houve cultivo. Houve uma grande fome e as pessoas pararam de lutar entre si e muitos morreram. Eles começaram a se lembrar do Senhor e das palavras que Nefe havia pregado a eles e se humilharam e se arrependeram. Eles imploraram a seus juízes supremos que pedissem a Nefe que acabasse com a fome para que não fossem destruídos. Nefe viu sua humildade e arrependimento e pediu ao Senhor que afastasse sua raiva e acabasse com a fome. O Senhor respondeu à sua oração e fez chover novamente, de modo que as colheitas começaram a crescer. O povo regozijou-se e glorificou a Deus em toda a terra, e considerou Nefe um profeta com grande poder e autoridade dados a ele por Deus.
Eles foram abençoados por sua fidelidade, tiveram paz e prosperaram novamente, e tanto os nefitas quanto os lamanitas pertenciam à igreja que se espalhava por toda a face do país. As pessoas começaram a contender umas com as outras sobre pontos de doutrina, mas Nefe, Leí e outros pregaram a eles e encerraram sua contenda. Alguns dissidentes nefitas e lamanitas iniciaram uma guerra e assassinaram e saquearam, depois se retiraram para seus lugares secretos nas montanhas. O bando de ladrões de Gadianton cresceu e matou muitos nefitas e capturou outros. Às vezes o povo era incitado a lembrar-se do Senhor por causa de sua iniquidade, mas rapidamente se esquecia dele novamente, fortalecia-se em sua maldade e orgulho, e agora estava pronto para a destruição. Elamã 12 é um capítulo do tipo Assim Vemos, onde Mormon nos disse, em termos inequívocos, o que precisamos saber para nos salvar do que aconteceu aos nefitas. Eles foram rápidos em fazer o mal e esquecer do Senhor, e ele teve que continuamente castigá-los com coisas muito difíceis para chamar sua atenção e ensinar-lhes lições eternas para se voltarem para ele. Mormon mostrou sua frustração com essas pessoas ao descrevê-las como falsas, instáveis, tolas, vãs, diabólicas, prontas para ouvir Lúcifer e seus corações estarem voltados para as coisas do mundo. Ele disse em Elamã 12:3: A menos que o Senhor castigue seu povo com muitas aflições, morte, terror, fome e toda espécie de peste, eles não se lembrarão dele. Ele disse que eles eram menos obedientes até mesmo do que o pó da terra que realmente obedecia aos mandamentos de Deus, e esperava que eles e nós escolhêssemos a vida eterna. E permita Deus, em sua grande plenitude, que os homens sejam levados ao arrependimento e às boas obras, para que lhes seja restituída graça por graça, segundo suas obras. E estes são os capítulos 7 a 12 de Elamã no livro de Mormon, outro testamento de Jesus Cristo. Agradeço seus comentários e fico feliz que tenham gostado de assistir aos vídeos PonderFan. Você pode ajudar a apoiar a criação deles aproveitando as vantagens do especial de $8 mensais no site PonderFan Etsy, mostrado na descrição abaixo. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se neste canal do YouTube, curta e compartilhe a página do PonderFan na Facebook e compartilhe esses vídeos com quem você acha que possa gostar deles, e continuarei fazendo novos. Obrigado novamente por assistir e encontre algum tempo esta semana para refletir.